estamos de volta com o nosso encontro semanal que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Fique ligado! A dificuldade de um cadeirante mineiro em utilizar os terminais eletrônicos das agências bancárias veio parar na Justiça Federal. Conheça o processo de remoção humanizada de um importante prédio em Belo Horizonte que se tornou um marco da conciliação na Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Sacar dinheiro, fazer transferências, depósitos, consultas a extratos e saldos. Essas, entre outras tantas movimentações bancárias, podem normalmente gerar dificuldades aos correntistas. Agora imagine a situação de quem necessita fazer as mesmas transações e sequer alcança a altura do teclado do caixa eletrônico. Foi o que aconteceu com um cadeirante mineiro, que recorreu ao judiciário pedindo indenização por danos morais pela falta de acessibilidade nos postos de autoatendimento de uma das agências da Caixa Econômica Federal. Confira na reportagem. Buracos em pistas, calçadas, além de lixo e entulho espalhados pelo caminho. Problemas que incomodam grande parte da população, mas uma em especial, os deficientes físicos. Para eles, esses obstáculos no caminho se tornam muito piores e, diariamente, eles enfrentam ainda outras dificuldades. Joanilson, por exemplo, mora em Ceilândia, no Distrito Federal, e reclama da falta de acessibilidade para os cadeirantes. São muitas outras coisas que a gente encontra, né? Buraco, mato, às vezes eu tenho que passar em lugar que tem mato alto, tem muita pedra grande de pedaço de meio fio ou entulho no meio da pista, ou carro em ciclovia também, que é uma coisa indevida que eles colocam, que eu já vi. Aliás, eu já vi não, já passei. Eu tive que pedir para motorista tirar para me poder passar, inclusive uma viatura. Joanilson conta que muitas vezes precisa pedir ajuda a estranhos para passar em determinados locais. Quando tem uma subida muito íngreme, um buraco, um obstáculo, o carro atravessar a estação de mau forma, eu tenho que pedir ajuda para passar, senão não passa. E para piorar, às vezes o artesão precisa pedir auxílio até mesmo para usar o caixa eletrônico do banco. Isso porque nem todos os terminais são adaptados e fica difícil enxergar a tela nesta altura quando se está sentado em uma cadeira de rodas. Quando está muito cheio, assim, às vezes o caixa está com o visor sujo, não dá para você ver bem. Além de ser baixo, ainda não conserva a limpeza do ambiente. Então você tem que, às vezes tem empoeirada, a gente tem que passar a mão para ver, para conseguir enxergar o que está escrito. E assim, eu já tive que pedir para a pessoa ver o que estava escrito para mim. Não para digitar essas coisas, mas para ver o que estava escrito. Situação que gera bastante desconforto. Além de desrespeito e irritação, né? Que se você vai fazer uma coisa em uma agência bancária ou qualquer órgão público e você não consegue, você se sente frustrado e fica irritado também por não conseguir fazer aquilo, né? E eu acho que é uma falta de respeito com o cidadão, não só com o deficiente, mas com o cidadão em comum. E foi mais ou menos assim que se sentiu um cliente da Caixa Econômica Federal ao procurar o serviço de autoatendimento do banco. E ele foi além, ficou tão inconformado que entrou na justiça. O homem alegou que a instituição bancária fazia, inclusive, propagandas prometendo atendimento a qualquer hora do dia a todos os clientes. Em primeira instância, o juiz entendeu que a publicidade em torno do uso dos serviços de autoatendimento não condiz com a realidade, já que principalmente os deficientes, quando precisam usar o banco fora do horário de funcionamento das agências, precisam pedir ajuda a terceiros, inclusive fornecendo a senha. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a sexta turma confirmou sentença que condenou a Caixa Econômica a indenizar o cliente deficiente físico em R$ 1.500 por danos morais pela negligência na prestação dos serviços de autoatendimento. Esta advogada explica que houve, no caso, uma situação de constrangimento. Foi prometido para ele
né, alguns serviços a serem realizados, e ele infelizmente não conseguiu obter esses serviços e nem ter acesso a eles. Aí, além da publicidade, é a situação da necessidade física do consumidor, né? Ou seja, de não ter acesso realmente ao serviço que foi prometido. Então, isso gerou realmente constrangimento e, por isso, foi, no caso, aí, deferido pelo juiz a indenização por danos morais. O banco chegou a se defender, afirmando que a publicidade distribuída nas agências não promete atendimento a qualquer hora do dia, apenas se limita a promover os serviços oferecidos nos terminais, na lotérica e na internet. E o horário de atendimento é o mesmo para todos os clientes. Mas a sexta turma considerou que os argumentos não são suficientes para livrar o banco da obrigação de prestar o serviço e condenou a Caixa. O secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência destaca a importância de respeitar as normas relacionadas à acessibilidade. O desafio é esse, é fazer com que a lei possa se tornar viva na vida das pessoas. O Legislativo promove a criação da lei, a Justiça faz cumprir, determina o cumprimento, o Ministério Público fiscaliza e nós, no Poder Executivo, articulamos para que, de fato, o governo, naquilo que compete ao governo federal, possa fazer cumprir. Também trabalhamos com estados e municípios, desenvolvendo políticas em parcerias para que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos bens e aos serviços públicos. Eu entendo que aquilo que é feito com investimento público que não serve para as pessoas com deficiência tem, de fato, problemas. As políticas públicas têm que ser executadas de forma que possam atender a todas as pessoas. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que não vai recorrer e até já cumpriu a decisão. Acrescentou ainda que realizou obras e serviços de engenharia nas agências e postos de atendimento espalhados pelo Brasil para adequar a infraestrutura das unidades, atendendo dessa forma os dispositivos legais. Depois do intervalo, você vai conhecer um trabalho pioneiro de conciliação que promoveu a desocupação humanizada de um prédio no centro de Belo Horizonte. Fique com a gente! O Núcleo de Conciliação de Belo Horizonte produziu em 2013 um desfecho inédito na Justiça Federal por meio da conciliação. Um cenário de conflito que perdurava por 17 anos se tornou um modelo de desocupação pacífica, com a saída voluntária das famílias e o retorno do prédio da Fundação Navantino Alves ao grupo da Santa Casa de Misericórdia. Acompanhe na reportagem. Numa das regiões mais nobres e movimentadas de Belo Horizonte, o imóvel destoa do ambiente. As janelas quebradas e a estrutura castigada pela ação do tempo denunciam o abandono. Mas quem passa pela rua com frequência sabe que, apesar da ausência dos donos, nas últimas 2 décadas o prédio nunca esteve assim, vazio. Até o fim de junho de 2013, cerca de 40 famílias viviam aqui. Elas invadiram o local e transformaram em moradias dezenas de cômodos, onde antes funcionavam os consultórios médicos e as salas de aulas da extinta Fundação Navantino Alves, uma entidade que prestava serviços à comunidade. Quando faliu, o Instituto deixou mais de 100 pessoas desempregadas, que não tinham nenhuma perspectiva de receber os direitos trabalhistas, e foi uma das ex-funcionárias que alegava não ter dinheiro para se sustentar a primeira a se mudar para o imóvel. O gestor da época da fundação permitiu que ela morasse dentro do prédio da fundação
em troca, né, do salário que ela não recebia e de que ela fizesse a vigilância noturna do prédio, já que eles não tinham mais recurso para pagar um vigia noturno. Mas não demorou para que o prédio começasse a ganhar novos moradores, ex-funcionários que também trouxeram parentes. Além disso, um ex-porteiro teria visto no imóvel a chance de ganhar dinheiro. Ele passou a alugar cômodos para vendedores ambulantes guardarem o material de trabalho. Como ele era porteiro, ele foi alugando. Ele alugou um quarto para um camelô, um quarto para outro. Então, antigamente era só camelô. Teliana começou alugando um espaço, mas virou moradora. Ela conta que vendia lanche nas proximidades e pagava R$40 por mês para deixar o carrinho aqui. Como morava longe, passou a dormir um dia ou outro no prédio, até se mudar de vez. Questão mesmo de cansaço, terminar tarde, voltar cedo, né? E aí eu resolvi mudar. Ela e os 3 filhos viveram 13 anos nesse cômodo. E a história se repetiu com dezenas de ambulantes que também trouxeram parentes e amigos. No fim da década de 1990, o imóvel já estava totalmente ocupado. 3 gerações da família de Adeilton viveram aqui. Ele veio morar com o pai, se casou com Alzenir, que trouxe as 2 filhas. Esse garotinho de 2 anos e 9 meses é filho dos 2, morava no prédio desde que nasceu. Eu não tinha para onde ir, né? A gente tentou arrumar um aluguel, só que o aluguel, o dinheiro que ele ganhava era para pagar o aluguel, e aí? Um ano depois do início das invasões, o Ministério Público Estadual pediu na Justiça que o imóvel fosse vendido para pagar as dívidas da antiga fundação. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde o entendimento foi de que o processo deveria ser julgado na esfera federal. Isso porque um dos credores da entidade falida era a Caixa Econômica. Resultado, mais de 15 anos depois do início do impasse, o caso chegou às mãos dessa juíza, que além de tentar encontrar uma destinação para o imóvel, também se concentrou em resolver o problema social que existia ali dentro. Uma das primeiras providências foi ver de perto a situação das famílias. Que a gente tinha uma estratificação como tem na sociedade brasileira. Então eu tinha pessoas miseráveis que viviam pior do que animais e tinham pessoas que conseguiam viver com muito mais dignidade, mas eu tinha casas de 100 metros quadrados e tinha outras que eram consideradas como casa, cubículos de 2 metros quadrados que vivia uma criança. Quando começou a tirar a mudança, que começou a tirar as coisas, eu pus a mão ali e falei, Senhor Jesus, como é que eu vivi num lugar desse tanto tempo? Eu fiquei com vergonha. As indenizações variaram de 3 a 30 mil reais. A família de Alzenir recebeu 20.700. Ela diz que usou o dinheiro para pagar dívidas, mas garante, pretende comprar uma casa em breve. Alguns moradores também estão recebendo aluguel social. Quem arcou com toda a despesa foi a Santa Casa de Misericórdia. A entidade assumiu o imóvel e todas as dívidas, inclusive as trabalhistas, que já chegam a 5 milhões de reais. A chave do prédio foi entregue nesta cerimônia. Para as famílias mais vulneráveis, as que tinham crianças e idosos, a juíza conseguiu ainda mais, incluir os nomes na lista de prioridade do programa Minha Casa Minha Vida. Teliana foi a primeira beneficiada e já recebeu a chave do que agora sim ela pode chamar de lar. Minha casa nova, gente, olha aqui. Pé direito, hein? Realizar o sonho meu e dos meus filhos. Era o sonho deles ter uma casa, um quarto, entendeu? Saber que é nosso. Depois do intervalo, eu converso com a juíza federal Deise Starling, responsável pela desocupação pacífica da Fundação Navantino Alves e outros projetos de conciliação na Justiça Federal. Já voltamos. Nossa entrevistada de hoje é a juíza federal Deise Starling, da Subseção Judiciária de Ipatinga. Vamos falar da conciliação, a busca da solução de conflitos por uma cultura de paz. Poderia-se dizer que depois dos juizados especiais federais, a conciliação é a nova menina dos olhos do judiciário, doutora Deise? Eu acredito que sim, eu não acho que ela veio para
para ocupar o espaço do juizado, até porque ela é muito complementar ao juizado, ela nasce muito com o juizado, e o juizado e conciliação, eles andam de mãos dadas, mas a conciliação, ela ocupa um outro espaço porque ela não se restringe às pequenas causas, né? Ela, para mim, ela veio com a força de transformar a Justiça Federal, de fazer com que ela volte a ser a justiça das grandes causas da nação, que é a justiça das causas complexas, a justiça que compartilha, a justiça que dialoga com a comunidade. Em 2013, a senhora realizou um trabalho em Belo Horizonte na Fundação Navantino Alves, propondo uma saída pacífica de um conflito que já levava mais de 17 anos. Como é que foi essa experiência? A Fundação Navantino Alves, para mim, ela vem como um marco mesmo de uma nova forma de conciliar, uma nova forma de agir dentro da magistratura, né? Era um litígio simples, como muitos dos que nós temos, e que as instituições não deram conta de dar vazão nele a um prazo razoável. E a alternativa foi pela conciliação, né? Exatamente por essa possibilidade de abrir para outras instituições e ver que, às vezes, a solução do processo ela não se restringe àquelas partes que estão ali. Eu preciso dialogar com outras instituições, buscar outros agentes para fazer o papel do judiciário, que é de pacificação social, né? E o que chama a atenção nessa reportagem é que os invasores e os policiais tinham uma relação amigável. Como é que foi possível essa solução? Bom, a remoção ela aconteceu num período muito conturbado da história brasileira, assim, com muitas manifestações populares. Então, havia um receio das instituições muito grande de uma remoção dentro do centro de Belo Horizonte, de um prédio, e que eles tivessem o apoio desses manifestantes populares. E então, em função disso, eu chamei os policiais para conversarem, né? A gente já tinha feito todo um processo de negociação, havia necessidade de acompanhamento. Então, eles tiveram, no primeiro momento, o papel de serem a polícia que estende a mão para a comunidade. E a comunidade entendeu isso muito bem, a comunidade aceitou isso muito bem e teve neles uma visão mesmo de parceiros, né? E não da polícia opressora. Isso foi realmente um marco que a polícia de Minas me relatou, que aquilo tinha sido a primeira experiência de uma negociação de um conflito que não envolvia uma esfera criminal. E também na desocupação houve uma grande preocupação com as pessoas, que elas saíram dali tendo um lugar para onde ir, com digamos assim, com a promessa de participar de um programa social do governo. Como é que foi essa negociação de vários entes, inclusive entes federais? Eu acho que primeiro partiu de uma revisão até da palavra de invasor, né? De não pegar aquelas famílias que tinham ocupado o espaço de uma forma legítima, porque tinha sido franqueada a entrada pelos antigos pregadores, e analisar o que é o direito à moradia, não é? Que elas moravam ali naquela residência, elas tinham todo um entorno que dava um suporte, que eu não poderia simplesmente expulsá-las. E uma percepção de que a justiça ela precisa sempre trabalhar com a contenção de conflitos, que elas precisariam ser abarcadas, abraçadas por outros programas sociais de outras esferas de governo, que foi construída essa solução, né, das mais vulneráveis serem encaixadas em programas habitacionais do Minha Casa e Minha Vida, aquelas que não eram tão vulneráveis porque não tinham crianças, não tinham idosos, receberam uma ajuda de custo para comprar uma nova moradia em outro lugar ou um aluguel, e isso aí nós construímos a solução para que todos pudessem sair tendo um destino, tendo um lugar para ficar. Agora o senhor tem um novo desafio aí, grande também, que é o Anel Rodoviário de Belo Horizonte e a BR-381. Quantas famílias estão envolvidas e a situação dessas famílias, que muitas moram, inclusive, em situação bem precárias, debaixo de pontes? Qual que é a situação dessa nova etapa aí que vem pela frente? O Anel Rodoviário e a BR-381 é um grande desafio, né? De todas as formas, porque envolve um número muito grande de famílias. Nós estimamos que o anel rodoviário serão removidas 5.000 famílias e na BR-381 mais 3.000 famílias, então é uma remoção de 8.000 famílias. Você pega uma área urbana, especialmente no anel rodoviário, é uma área urbana de comunidades muito carentes, são 38 comunidades que se assentaram ao longo dos últimos 30 anos no anel rodoviário, com trechos de muito movimento de transporte, onde escoa toda a produção mineira do Vale do Aço, então com um número altíssimo de acidentes, concentra quase 50% dos acidentes da região metropolitana de Belo Horizonte, e com problemas como todas as vilas e favelas de criminalidade, e que não estão interessados numa melhoria das condições de vida daquela comunidade.
Então, é um processo também que começa a partir de uma ação na Justiça que eu tive muita dificuldade em implementar, em retirar apenas 8 famílias debaixo de um viaduto que tinha ameaças de queda, então elas precisavam ser removidas e que eu não consegui fazer com que o poder público municipal e estadual articulasse e fizesse a remoção daquelas famílias, né? E por causa disso nasce o programa de conciliação do anel rodoviário da BR-381. Agora, como é que a senhora vai até essas famílias? Porque é uma situação diferenciada. Como é que eles recebem a juíza? A senhora faz todo um trabalho de campo nessa conciliação. Como é que é? Eu sou muito visual, né? Eu acho que algumas lides o papel comporta, outras, infelizmente, por melhor redator que você seja, você pode ser até um poeta, que você não vai conseguir expressar ali a realidade da vida das pessoas. Então, eu sinto a necessidade de ir lá, de ver qual que é essa realidade, de fazer um serviço que muitas vezes a gente delega por um oficial de justiça para fazer uma avaliação ou por um perito judicial e que eu sinto necessidade de ver. Né? Olho no olho. Olho no olho. E até para mostrar para elas a presença da justiça. Né? Dizer assim, que vocês não são mais invisíveis, né? Que a justiça olha por vocês, que reconhece que vocês estão aí, que alguma providência tem que ser tomada. E quais são os parceiros nessa negociação? Nos fale um pouco dessas relações interinstitucionais. Isso começou um pouquinho lá atrás, até com a Navantina. Né? A partir da Navantina, eu percebi que as nossas eficiências no Brasil não são de recursos, são de relações. Né? Os governos estadual, federal, municipal, eles têm recursos disponíveis, não nos carecem recursos para atuar em prol das comunidades. Né? Carece uma melhor interlocução entre as instituições, entre as secretarias, às vezes do próprio município, entre a secretaria e o Estado. E, então, com o ANEL, eu percebi isso e resolvi fazer essa interlocução, assumir essa interlocução. E essas famílias já estão sendo retiradas? Já estão sendo retiradas. No primeiro momento, o nosso foco são as famílias em áreas de risco. Então, foi feita a remoção das famílias que estavam debaixo de um viaduto que tinha um risco de queda muito iminente. Elas foram retiradas, foram colocadas no aluguel social, com pagamento pelo DENIT, com acompanhamento da assistente social. E agora a gente está mapeando dessas interseções que são prioritárias, onde as obras chegarão primeiro, as famílias que precisam ser removidas. E, paralelo a isso, um trabalho de construção de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida com o Ministério das Cidades. Agora, a senhora também fez um trabalho semelhante no Oiapoque, que é outra realidade. Nos fala um pouquinho dessa experiência. É uma realidade muito diferente, né? O norte do Brasil vive uma outra realidade, né? E a nossa jurisdição lá ela é muito diferente da jurisdição de uma grande cidade. E em Oiapoque, ela tem as suas especificidades, né? Então, Oiapoque é uma cidade de garimpeiros, né? Que vive do garimpo, uma área fronteiriça, que tem do outro lado uma força grande, que é a Guiana Francesa, que pertence à União Europeia, e do lado de cá, um estado do norte, com as deficiências de infraestrutura que nós temos, né? Não tem estrada asfaltada até lá, não tem avião, então a cidade carece de muitos recursos, né? E aí, em Oiapoque, eu também percebi essa necessidade de aproximação institucional, né? De resolver alguns conflitos dos meus jurisdicionados criminais, por exemplo, que moravam numa vila de garimpeiro que não tinha acesso para fazer intimação. Então, fiz uma inspeção judicial com o Exército até para posicionar a instituição e o próprio Brasil com relação à situação dos garimpeiros, né? Que alimenta o garimpo ilegal na Guiânia. Né? Então, é uma perspectiva diferente, a justiça precisa estar lá. Não há, digamos assim, situações de risco em algum momento lá no meio da selva, com garimpeiros, a senhora não tem nenhum receio assim de ter alguma situação de perigo? Assim, durante acho que a visita não, né? A visita ela foi exatamente nessa ideia de relação interinstitucional, de aproximar de novos parceiros, isso foi feito, né? Foi feito toda uma estrutura para a visita, acompanhada do Exército, da Polícia Federal, com os servidores da Justiça e com a comunidade sendo avisada, né? E nessas visitas eu tenho cuidado, às vezes, de fazer, quando não é uma ação criminal, né? De fazer com que elas também tenham serviço. Então, o Exército fez uma ação cívico-social com atendimento
atendimento médico, odontológico, então as famílias também estavam sendo atendidas, ainda que tinha uma juíza fiscalizando, entrando nas casas e tentando entender um pouco mais a realidade deles. Então a gente tenta compensar ali, né, o peso da justiça, da figura do juiz, com uma ação mais social, com a palavra mais amiga, com um sorriso talvez no rosto mais afável. Agora é uma experiência única, cada uma dessas situações. Única, né? Eu acho que viver a realidade do Norte é uma experiência engrandecedora, né? As dificuldades que as comunidades lá vivem, as dificuldades de acesso, faz a gente repensar a nossa realidade, principalmente com relação aos servidores, né? Eu brinco com os servidores de Oiapoque que eles são heróis, né? Estão lá há muito tempo, aqueles que efetivamente estão ficando por 3 anos, numa cidade que tem pouco recurso de tudo, que o telefone não funciona, que a luz falta, e de eu ter que ficar, às vezes, correndo atrás da luz. Eu nunca passei por isso aqui, né? De correr para o hotel, de correr para a justiça, de voltar em casa para ver se tinha luz para poder trabalhar, porque a cidade vai faltando energia aos pedaços da cidade. Agora, essa gratificação que eu vi muito presente em Belo Horizonte, quando a gente acompanhou a desocupação, esse olhar de gratidão das pessoas que estariam numa situação bem mais difícil, que ganham cidadania, enfim, é uma mudança na vida delas, esse novo olhar da justiça. E na minha também. Né? Eu acho que olhar para a pessoa como gente, né? Ver que existe uma pessoa ali, e a Navantino também me ensinou isso, né? Eu fiquei surpresa como eu, moradora de Belo Horizonte, daquela região, não tinha percebido que tinha um prédio invadido ali, né? Que tinham pessoas morando em situação de extrema pobreza. Então, olhar para o outro, né? Estender esse olhar é muito importante. E isso reflete nas ações da justiça, né? Eu ouvir de servidores dos serviços gerais da justiça que estavam se sentindo reconhecidos porque a gente passa por eles no elevador, passa, né, na garagem e às vezes não olha nos olhos, né? E fala assim, não, agora eu me sinto como alguém, porque a senhora foi na minha vida. Não foi na minha casa ainda, mas foi na minha vida. Então agora eu vejo que a justiça também olha por mim. Isso é muito gratificante. Obrigada, doutora Deise, por nos mostrar esse novo olhar da justiça brasileira. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o nosso e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.